Iniciando mais um vídeo, hoje faremos a resolução das questões da prova do concurso de professor de matemática da Prefeitura de Coremas. Vamos fazer as questões 31 até a 40. Então vamos lá, começando com a questão 31. Em um baú há 50 bolas numeradas de 1 a 50. A probabilidade de ser retirada ao acaso uma bola numerada com um número que seja divisível por 6 é... Então a gente tem 50 bolas nesse baú. Então o meu espaço amostral corresponde a 50 bolas. Então eu tenho 50 elementos no meu conjunto que é o espaço amostral. Para a gente calcular a probabilidade, a gente tem que saber a quantidade de elementos que tem no meu evento, que é aquilo que eu quero que aconteça. Eu quero retirar uma bola que tenha um número divisível por 6. Então, eu tenho que saber quais números são divisíveis por 6 de 1 a 50. E para fazer isso, a gente pode pensar nos múltiplos de 6. Porque os múltiplos de 6 são divisíveis por 6. Então, a gente pode pensar no seguinte. Múltiplos do 6. A gente tem o 0, o 6, o 12, o 18, o 24, o 30, o 36, o 42 e o 48. Então, se as bolas estão numeradas de 1 até 50, a gente elimina o 0 e vai até o 48. Ou seja, o meu espaço amostral tem 50 bolas e o meu evento, no caso, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 em 50. Então, a probabilidade vai ser 8 em 50. E a mesma coisa que 16 em 100, que é a mesma coisa que 16%. Resposta final, letra A. Questão 32. Uma esfera está circunscrita a um cubo de aresta 12 centímetros. O raio dessa esfera em centímetros é... Questão 32. Uma esfera está circunscrita a um cubo de aresta igual a 12 centímetros. O raio da esfera em centímetros é igual a... Então, aqui a gente tem uma vista de uma secção dessa figura. Então, a gente tem a secção da esfera, que é uma circunferência, e a secção do cubo, que é um quadrado. Então, aqui a gente imaginaria como centro da circunferência. Isso aqui seria para nós o diâmetro da circunferência. E a gente quer calcular o raio, sabendo que o raio é metade do diâmetro, né? O raio da circunferência de uma esfera é metade do seu diâmetro. Só que o diâmetro dessa circunferência é igual à diagonal do cubo. Então, para a gente calcular a diagonal do cubo, a gente usa o teorema de Pitágoras, só que com uma maneira diferente, né? Porque o teorema de Pitágoras, exemplo, a diagonal dele seria essa figura aqui. E essa diagonal a gente pode calcular tomando como base essa linha aqui embaixo. E aqui a gente usa o teorema de Pitágoras, porque eu calculo essa distância x para determinar a diagonal. Então, daqui a gente tem o seguinte, no cubo, como a aresta vale 12, 12, 12 e 12, para determinarmos esse tamanho x, basta a gente usar o teorema de Pitágoras. Então, x ao quadrado vai ser igual a 12 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Mas eu quero determinar a diagonal do cubo. Então, essa diagonal do cubo também pode ser feita através do teorema de Pitágoras. Essa diagonal ao quadrado vai ser igual a x ao quadrado mais 12 ao quadrado, que é esse lado. Só que x ao quadrado é 12 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Sendo assim, a diagonal ao quadrado vai ser 12 ao quadrado mais 12 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Daí a gente tem que a diagonal ao quadrado vale 3 vezes 12 ao quadrado, né? Assim sendo, a gente tira a raiz
de 3 vezes 12 ao quadrado, que na verdade é 12 raiz de 3. Então, essa diagonal é 12 raiz de 3. A diagonal é igual ao diâmetro da esfera. Se eu quero saber o raio da esfera vai ser 12 raiz de 3 sobre 2, que é 6 raiz de 3. Letra D é a resposta final da gente. Vamos passar para a próxima questão. Questão 33. Se f de x é igual a x ao quadrado menos 4x mais 8, é correto afirmar que a função possui um valor mínimo absoluto no ponto. Então, a gente tem uma função e quer saber o valor mínimo dela. F de x é igual a x ao quadrado menos 4x mais 8. Essa função é uma função de segundo grau. Na função de segundo grau, o gráfico é uma parábola. Então, a parábola ela tem ou o valor mínimo ou o valor máximo, a depender do sinal do coeficiente A. O coeficiente A é aquele que está multiplicando x ao quadrado. Nesse caso aqui vale 1 positivo. Então, a concavidade da parábola é voltada para cima e a gente vai ter um ponto de mínimo. Esse ponto de mínimo é o vértice da parábola, que tem duas coordenadas, x e y. Então, o vértice da parábola, o vértice x é menos b sobre 2a e o vértice y é menos delta sobre 4a. Então, aqui, para a gente calcular o vértice x, menos b, menos com menos dá mais 4 sobre 2 vezes 1. Então, é 2. Sei o valor de x, basta descobrir o valor de y. Então, agora, a gente pode pegar esse 2 e substituir na função. F de 2 vai ser 2 ao quadrado menos 4 vezes 2 mais 8. 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 2 é 8. Dá 8 negativo mais 8 positivo. F de 2 vale 4. Ou seja, o y do vértice vale 4. Sem precisar a gente calcular pela fórmula, já que a gente tem que fazer o delta para depois achar o y do vértice. Então, basta a gente substituir o valor de x na expressão que a gente acha automaticamente o valor de y. E assim o ponto mínimo vai ser 2 e 4. Letra B. A gente também poderia responder essa questão utilizando técnicas do cálculo diferencial, né? Para calcular o ponto mínimo, basta a gente derivar a função e determinar para qual valor de x ela zera. Então, aqui nesse caso, se a gente fosse usar essa estratégia, a derivada da função x seria 2x menos 4. E a gente calcula f' de x igual a zero. Então, a gente teria 2x menos 4 igual a zero, quer dizer que o x vale 2. Então, 2 é o ponto de mínimo dessa função. E aí, o ponto x mínimo vai ser qual? Pega o x igual a 2, substitui na nossa função, obtém 4. Eu obtenho justamente esse ponto como ponto de mínimo da função. Bom, essa técnica de derivar a função e depois calcular o valor dela para o valor da derivada, fazer a derivada ir para zero, é boa quando a gente quer calcular uma função um pouco mais complicada. Mas a função de segundo grau, a gente sabe que o vértice da parábola é justamente o ponto mínimo ou o ponto máximo dela. Questão 34. Obtenha o resultado abaixo e assinale a alternativa correta. Então, aqui a gente tem uma integral. Integral entre 0 e 2 de x ao quadrado. É simples de resolver essa integral. Integral de 0 a 2 de x ao quadrado dx. Faz direto, existe uma expressão, né? Qual a função que derivando de x ao quadrado? Essa função aqui, no caso, vai ser x ao cubo sobre 3, que eu vou calcular entre 0 e 2. Né? Se eu derivo x ao cubo sobre 3, esse 3 desce, multiplicando a expressão, então vai ser 3x ao quadrado sobre 3. 3 cancela com 3, a gente obtém justamente x ao quadrado. E daí é só usar o teorema fundamental do cálculo, né? Calcula no 2, então a gente tem 2 ao cubo sobre 3 menos 0 ao cubo sobre 3. 2 ao cubo dá 8.
Então, isso daqui dá 8 terços. Letra C. Questão 34, letra C. Questão 35. Considere a função f de x igual a 2 elevado a x, para analisar os itens abaixo. Então, o item 1 diz o seguinte: trata-se de uma função do segundo grau. Não, essa função aqui é uma função exponencial. Por quê? Porque a variável está no expoente, na função f de x igual a 2 elevado a x, variável está no expoente. Seria do segundo grau se a gente tivesse, por exemplo, f de x igual a x ao quadrado. Como não é isso, então não é de segundo grau. Então, a 1 é falso. É uma função exponencial crescente. Bom, eu sei que é uma função exponencial, mas ela é crescente ou decrescente? Bom, uma função exponencial, ela é crescente quando a sua base for maior do que 1. E ela é decrescente quando a base está entre 0 e 1. Então, nesse caso, a base vale 2, maior do que 1, então a função é crescente verdadeira. A curva da função passa pelo ponto 0, 1. Para a gente saber isso, basta a gente calcular, né? f de 0. Quanto é f de 0? É 2 elevado a 0. 2 elevado a 0 é 1. Então, a função passa no ponto 0, 1. Verdadeiro. É correto afirmar que... Está correto que se afirma em, na verdade. Em 2 e 3, apenas letra D. Questão 36. Dado o número complexo z igual a 5i mais k ao quadrado mais ki menos 25, é correto afirmar que z é imaginário puro se... Bom, para z ser imaginário puro, como é que ele vai ser imaginário puro, né? Então, a gente vai ter o seguinte aqui. Z é da forma 5i mais k ao quadrado mais ki menos 25. Então, a gente pode reescrever esse número da seguinte maneira, juntando semelhantes, né? Então, aqui a gente tem 5i e ki. Então, vamos juntar eles. A gente tem k ao quadrado e menos 25. Então, vai ficar k ao quadrado menos 25 mais 5i mais ki. Pronto. Então, a gente tem essa expressão aqui. A gente pode colocar agora essa parte aqui, o i é evidência. Então, a gente ficaria com k ao quadrado menos 25 mais, abre parênteses, 5 mais k, que multiplica o i. Ok? Então, a questão pede que a gente determine o valor de k para que isso seja um número imaginário puro, ou seja, só tenha a parte que envolve o número imaginário, ou seja, só tem essa parte aqui. Essa parte aqui, do menos k ao quadrado menos 25, do k ao quadrado menos 25, tem que ser igual a zero, para ficar só com a parte do número imaginário, ou seja, imaginário puro. Então, eu quero saber qual o valor de k torna essa expressão igual a zero. Então, aqui é simples, né? Equaçãozinha de segundo grau, o k vai ser a raiz de 25. Então, o k vai ser mais ou menos 5. K igual a 5 ou k igual a menos 5. Porém, se o k for igual a menos 5, quando a gente substitua aqui, a gente vai ter 5 menos 5, que vai dar 0. E 0 vezes z é 0. Então, a gente teria um número z igual a 0, que é um número real, não é um número imaginário. Então, o k igual a menos 5 não pode entrar, porque isso vai anular esse termo também. Então, a gente precisa do k igual a 5. Então, k somente igual a 5 é a resposta correta da gente. Questão 37. Dado M, obtém determinante M e assim a alternativa correta. Então, M é uma matriz 3 por 3 e a gente quer saber o determinante dessa matriz. Uma das formas mais simples de calcular o determinante de uma matriz 3 por 3 é através da regra de Sarri. Então, a gente repete as duas primeiras colunas. Então, vamos reescrever essa matriz. 5, 0, 2, menos 1, 3 e 1, menos 2, 4 e 3. Então, a gente repete as duas primeiras colunas. Vou mudar a cor. 5,
menos 1, 0 e 3, 2 e 1. Daí a gente vai calcular o produto dos valores das diagonais principais, somar esse produto e subtrair do produto dos valores da diagonal secundária. Então a gente tem duas diagonais numa matriz, a diagonal principal e a diagonal secundária. Então a gente calcula o produto dos valores da diagonal principal, das diagonais principais, na verdade. Então isso vai ser 5 vezes 3, 15 vezes 3, 45. Somado com menos 1 vezes 4, que dá menos 4. Menos 4 vezes 2, menos 8. Somado com menos 2 vezes 0, 0. 0 vezes 1, 0. E agora a gente vai subtrair da soma do produto das diagonais principais, das diagonais secundárias, que são essas aqui. 2 vezes 3, 6, vezes menos 2, menos 12. 1 vezes 4, 4 vezes 5, 20. 3 vezes 0, 0, vezes menos 1, 0. Então aqui a gente tem 45 menos 8, que dá 37. Menos 12 mais 20 dá 8. 37 menos 8, isso vai dar 29 como determinante. E como a resposta será letra C. Questão 37, letra C. Questão 38. O comprimento de uma circunferência de diâmetro igual a 16 centímetros é igual à área de um círculo de raio R. É correto afirmar que R é igual a quanto? Então, o comprimento da circunferência é 2πr. E a área de uma circunferência é πr ao quadrado. A área de um círculo, né, é πr ao quadrado. Então, o comprimento de uma circunferência de diâmetro igual a 16 centímetros é igual à área de um círculo de raio R. Diâmetro é 16, então o raio é 8, o raio dessa circunferência. Então, o comprimento da circunferência vai ser 2 vezes π vezes 8, ou seja, 16π. E a área desse círculo é π r ao quadrado. Π r é igual a 16π. Então, assim a gente monta a expressãozinha. 16π é igual a π vezes r ao quadrado. Cancela π com π. 16 é igual a r ao quadrado. Significa que r vai ser a raiz de 16. E a raiz quadrada de 16 é mais ou menos 4. Como R é um comprimento, então a gente só vai assumir valores positivos. Então R é 4 centímetros. E a resposta vai ser a letra A. Questão 39. São dados os vetores A e B, numa forma vetorial, escrito com os vetores I e J. Sabendo que são ortogonais, ou seja, formam um ângulo de 90 graus, o valor de W é. Então, a gente tem um vetor A, que eu vou reescrever ele como sendo 3 e 2, o valor x dele é o que está multiplicando I, o valor y que está multiplicando J. E o vetor B, 2 e W. Eu sei que são ortogonais. Para a gente determinar esse valor de W, eu posso tentar utilizar o produto escalar, porque se eu tenho dois vetores que formam um ângulo de 90 graus, seja vetores perpendiculares ou ortogonais, o produto escalar deles vai ser igual a 0. Então, calculando o produto escalar, a gente vai ter 3 vezes 2, que é 6, mais 2 vezes W. E isso vale 0. Ou seja, 2W é igual a menos 6. Então, W vai ser menos 6 dividido por 2. W vai ser menos 3. Letra B, resposta final. Questão 40. Utilizando os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5, obtenha a quantidade de números de 3 algarismos distintos que podem ser escritos e assinar a alternativa correta.
Obtenha a quantidade de números de 3 algarismos distintos que podem ser escritos. Essa é a alternativa correta. Quantos números de 3 algarismos distintos a gente pode formar com esses 5 algarismos? 1, 2, 3, 4 e 5. Então, a gente tem 3 escolhas, uma para cada um dos dígitos, né? Uma escolha para dezena, uma escolha para centena, uma para dezena e uma para unidade. Eu tenho 5 possibilidades de dígitos, de números, de algarismos para colocar em cada uma dessas casas. Na primeira casa, eu posso colocar qualquer uma das 5 unidades. Então, 5 escolhas. Como eu quero que os números de 3 algarismos sejam números distintos, então a gente vai ter que tirar um. Se eu coloquei, por exemplo, o algarismo 3 na centena, eu não posso repetir ele. Na dezena e nem repetir ele na unidade. Então sobra para nós 4 números na dezena e, além disso, 3 números na unidade. Porque o número que eu coloquei na dezena eu não posso colocar na unidade. Então, fazendo esse produto, 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. E aí a gente chega na resposta final, que é a letra E. Usando o princípio multiplicativo, né? 60 números. A gente poderia usar também a fórmula de arranjo, né? Então, arranjo de 5 elementos agrupados 3 a 3, que é 5 fatorial, dividido por 5 menos 3 fatorial, né? Que daria 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, sobre 2 fatorial, cancela, cancela. 5 vezes 4 vezes 3, 60. Okay? Então, assim a gente encerra a resolução dessas questões da prova do concurso de Coremas.